os desafios são inúmeros sempre, né? Hoje a gente... Ai, que lindo, Marquinho! Ai, axé, recebo, viu? Hoje o dia a gente começou, enfim, né, com notícias muito assustadoras, né? Esse caso dessa menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, né? E era estuprada já desde os 6 anos, né? Agora tá com 10, tá grávida, fruto dessa violência sexual. E a gente vê o Ministério da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, dizer que vai ajudar essa menina a cuidar dessa criança. Como é que a gente dialoga sobre isso, né? A gente tá no mês tão diverso, é o mês da visibilidade lésbica, é o mês do agosto lilás, é o mês do agosto da igualdade. Mas uma coisa a gente precisa seguir falando, né? A gente precisa seguir denunciando essas atrocidades que nos acometem, né? E isso é de uma violência absurda, de uma violência, enfim, sem tamanho, né? Então, apesar da live hoje, né, a gente vai falar sobre como é ser, né, mulher negra, lésbica e gorda. A gente precisa sempre, né, as coisas não estão desassociadas, né? Porque a pauta pelos direitos humanos, ela precisa ser sempre coletiva. Então, a gente não tem como falar de um tema sem fazer uma reflexão sobre essa situação absurda que é essa situação dessa menina de 10 anos. A gente está vendo muita gente, né, comentar, tem um abaixo-assinado, eu vou postar nos meus stories quando terminar a live. Existe um abaixo-assinado que está sendo, né, colocado à frente pela legalização do aborto do Espírito Santo, também se posicionou. Então a gente precisa muito seguir denunciando, né? Acho que essa é uma reflexão. Fiz um vídeo no IGTV e a gente vai seguir fazendo esse debate que é muito necessário. Hoje a gente vai conversar com a maravilhosa Mili Costa, que é uma amiga e irmã. Deixa eu chamar ela aqui. A gente negra, lésbica e gorda, né? São as várias vulnerabilidades que a gente carrega, mas também, enfim, a gente segue no front, né, minha irmã? Eu acho que esse é o desafio todo. A Razione, maravilhosa ela. Tá funcionando, que pra mim aqui tá travado. Tá travado? Pra mim tá, mas pra você tá fluindo normal? Eu te vendo normal, se mexendo normal, tô vendo seu batom Então, maravilhoso. ótimo. Você tá me vendo, tá me ouvindo? Tô vendo você normal, tá travando só pra mim mesmo, só minha imagem mesmo, mas seguimos. Menina, olha, eu vou te dizer, tem vezes que eu faço live de noite, normalmente de noite. Quando eu faço live de noite, eu não me vejo quando eu sou convidada. Eu não me vejo. Aí eu faço a live no escuro. Eu falo, gente, eu não tô vendo, mas eu tô aqui. Tô aí conversando. Eu acho que é bug do Instagram. Sabia? Eu também acho Eu acho que o escroto, Instagram né? tá dando tudo. É o Instagram que tá nessa. Pois é, fica sacaneando a gente. É um rolê que eu vou te dizer, minha filha. E você, como é que tá de quarentena? Me conte. Ai, meu amor, surtando dia sim, dia também. Não tá tendo espaço, é dia sim, dia também. A gente tá levando do jeito que dá. Não, eu acho. Na verdade, eu acho que a gente nunca vivenciou uma situação como essa, né? De não poder sair. Às vezes a gente até gosta de ficar em casa, a gente quer ficar em casa. Mas não poder sair, o medo de sair, eu acho que faz com que a gente fique ainda mais. Eu sempre fui acostumada a ficar em casa e eu ficava tranquila. Mas esse medo, essa pressão de não saber o que vai acontecer com a gente, com os nossos próximos, ou em ir na rua, é o fim. E isso aí é aterrorizante. Nenhuma situação acostumou a gente a isso. E o medo da doença, né? Eu acho que o medo da doença tem assustado muito a gente, assim. Sei lá, às vezes a gente sai, logo no início, né? A gente saía, quando chegava em casa, dava um espirro, você dizia, nossa, meu Deus, tô doente. Eu tenho asma, então eu dizia, meu Deus. Aí você bate o pânico, a crise vem, né? Eu comecei a ter crise, eu falava, ai, meu Deus, o que é isso, gente? Eu tô doente, eu tô com Covid. Nossa, é desesperador demais, sabe? Assim, insuportável. Eu falei mentalmente. Eu acho que afetou mais mentalmente a população
do que qualquer outra coisa, né? A gente ficou muito amedrontado. A gente aqui em Salvador não tem esse costume de casa, de ficar trancado, de não ter essa frequência com amizade, com tudo. E aí todo mundo ficou meio que apreensivo, sem saber como é que lida, né? Não, está sendo horrível mesmo. Não, eu acho que é um desafio, assim. Eu acho que o mais foda é exatamente isso, assim. Eu acho que a gente nunca se viu tão distante das pessoas, né? A gente, enfim, por exemplo, Dia das Mães, para mim, foi o primeiro Dia das Mães que eu passei longe de minha mãe. A gente, das crianças, tá sendo muito foda, assim, porque a gente vive, né, na coletividade. Eu fico dizendo, gente, cada mês que tem, que eu sei que, enfim, por exemplo, 25 de julho, a gente já tá junta na rua, fazendo ocupação de rua, sabe? Não é o quê? Hã? Pois é. Ai. E a gente já tá ocupando, entendeu? Então, porra, é foda demais, assim. E essa incerteza de quando tudo isso acaba, e ao mesmo tempo, esse pânico que eu tô das pessoas estarem ocupando tudo normal. Eu tô vendo agora as pessoas postando histórias indo pra shopping de máscara. Eu falo, gente, não, pelo amor, a gente precisa não fazer não acabou. Tudo que eu quero dizer, volta pra casa, pelo amor de Deus, a gente ainda tá num processo. Tem que ficar passeando em shopping. Porque as pessoas têm coragem de ficar passeando em shopping. Eu acho isso um desrespeito. Eu acho desrespeito com a vida das pessoas, né? Com a própria vida e com a vida das pessoas especialmente. Porque, enfim, quer colocar a sua vida em risco é um problema. O problema é que não coloca só a sua vida em risco, né? Coloca a vida de tantas pessoas em risco. Então, eu acho que é um negócio muito fodido isso tudo, assim, sabe? E essa incerteza também, assim. Acho que eu comecei a live falando sobre, um assunto que está, né, nas redes aí, que é o caso da menina de 10 anos, né, que sofreu estupro do tio e que está sendo impedida de ter acesso ao aborto. Eu acho que a gente tem um problema muito sério, que a maior incerteza da gente é essa conjuntura política que a gente está vivenciando. Enfim, um governo federal maluco que fica dizendo toma cloroquina, eu sou a prova viva, a gente nem sabe se ele teve de fato. Porque, para mim, é uma dúvida na cabeça de fato de Covid. Você foi garoto propaganda cloroquina, sabe? A sensação que eu tenho é que foi garoto propaganda cloroquina. Então, essas incertezas, essa instabilidade, a ministra Damares disse para essa menina que sofreu estupro, a menina de 10 anos, está internada, com risco de morrer, diz que se essa menina tiver um filho, ela vai ajudar a criar. Então, assim, como é isso, gente? A menina não quer chá de bebê, não, ela quer direito. O direito é o aborto, sabe? Então, você desgastante passar por tudo isso, ter essa visão e não poder fazer nada, a sensação de impotência, de ouvir Damares falar esse tipo de coisa, você se desesperar, pensar num quadro de uma menina dessa que podia ser uma irmã, uma filha nossa, uma amiga, e não ter o que fazer, ainda ouvir uma pessoa que está no poder, né, que deveria ter uma responsabilidade sobre essa população, dizer algo desse tipo. É surreal viver esse governo. Sabe? Eu fico ouvindo e vendo as coisas, eu só consigo pensar isso. É surreal viver esse governo. Principalmente a gente que é de militância, a gente que faz esse corre, que está no dia a dia com as mulheres, e ver um negócio desse é alucinante, dá mais desespero do que qualquer outra coisa. Porque a gente não tem o que fazer com Damares. Eu e você, a gente não tem o que fazer com Damares. Então a gente tem que assistir esse tipo de loucura e ficar na sensação de impotência, criando uma revolta que não é nem boa para a gente, né? E só preocupação porque isso abre um precedente para vários outros estupradores achar que eles vão poder, porque a ministra, né? A ministra ela não está se incomodando, o presidente ele não está se incomodando, que a ministra vai ajudar a querer dar uma cesta básica. Então, estupro menor, porque é muito absurdo. É muito perverso tudo isso, né? Mais uma vez a gente falar que o corpo das meninas e mulheres, eles são lidos ainda e são tidos como objetos, né? São depósitos, né? Depósitos de bebês, depósitos de prazer, depósitos de violência, prazer alheio, não nosso. Então, é algo que é muito perverso contra os nossos corpos, sabe? Os nossos corpos ainda são extremamente rotulados e controlados, né? O objetivo é controlar esse corpo. Então, é muito perverso, porque o debate está girando em torno, inclusive, gente. A outra porque é um caso de aborto necessário. A menina está correndo o risco de morrer
em razão da gravidez, porque ela não tem condição de gestar. Então, assim, são vários os debates. A menina que sofreu estupro desde 6 anos, sabe, Mili? Então, assim, porra, 4 anos essa menina é estuprada pelo tio. Então, é um debate que é urgente, sabe? Enfim. E sei lá, é muito louco, assim, porque é algo tão óbvio. E, ao mesmo tempo, né, gera dúvida. Extremamente óbvio. Sabe? É não óbvio, tinha nem que gente. estar nesse é óbvio, o necessário, que tem que ser feito. Não tinha que ter nem esse tipo de discussão. Não tinha que existir, né? Mas é isso, a gente está vivendo tempos assim que são... Eu não tenho o que falar muito. A única palavra que eu consigo dizer é surreal. Eu olho as coisas e falo, é sério que isso está acontecendo? Isso está mesmo acontecendo, porque... E não acaba. É um filme de terror, minha irmã. É um filme de terror. É assustador tudo isso. Mas, enfim, viu? É muita coisa. Eu queria... Enfim, a gente já começou debatendo várias questões. Não é? Bem na nossa cara. É isso. Mas eu queria que você falasse quem é Mili Costa para as pessoas, se apresentasse, porque, enfim, no card a gente sempre coloca essa trajetória, nossa luta, nossa família, nossa vida. Enfim, a gente é um monte de coisa. Eu queria que você se apresentasse. A gente que está me deixando uns beijos aqui, amigos e amigas. Beijos para vocês também. Então, a Mili Costa é uma mulher negra, gorda, sapatão, militante de vários, né? Sou multimilitante, são vários movimentos aí que a gente faz, várias parcerias, estou no movimento de mulheres negras, no movimento anti-gordofobia, anti-racismo, das mulheres lésbicas, que mais, gente? É tanta coisa. Eu faço parte do 8 de março, do coletivo do 8 de março, agora do Brasil Virtual. Ai, se eu for parar aqui para lembrar de tudo, é muita coisa. Enfim, gente, eu sou babadeira, é isso. Babadeiríssima, babadeiríssima e super inspiradora, né, irmã? Eu acho que esse debate de ser uma mulher gorda, eu acho que as pessoas têm muito problema. Quando enfim, né? Eu sempre falo, eu sou mulher gorda, depois eu falo, não, gorda, né? Eu falo, eu sou gorda. Você só tá acima do peso. Se você emagrecer, você vai ficar ali. Eu falo, então, rapaz, pare com essa conversa aí. Você tá de boa. Que coisa, tá de boa, sabe? Falar sobre... São vários os temas que a gente vai falar, porque são várias, né, as vulnerabilidades que a gente carrega. É ser mulher, mulher negra, mulher lésbica, mulher gorda. Mas, enfim, eu queria muito que a gente começasse dialogando sobre a perspectiva da gordofobia, sabe? Eu acho que são várias as questões que trazem para nós. Eu acho que esse período de pandemia está sendo muito violento com essa perspectiva. Não que não fosse antes, mas eu acho que tem sido ainda mais, sabe, Mili? Eu tenho visto muita gente fazendo meme. Eu tenho comido e eu como meme, eu como porque eu gosto de comer. E não é porque eu como e sou gorda que eu não tenho saúde, sabe? Pelo contrário, tem um monte de gente que tá aí sem saúde nenhuma, com colesterol alto, pressão alta, com açúcar alto. Eu acho que o debate a gente precisa, enfim, né? Primeiro, deixar de tornar patologia, né? Essa questão da gordofobia, da cultura gorda, mas enfim, eu queria que você falasse sobre como tem sido feito esse enfrentamento da perspectiva da gordofobia. Dialogar gordofobia é tirar do lugar de patologia, né? Tirar o gordo desse lugar de doença, da questão da obesidade, que é a classificação do CID médico para distinguir o nosso corpo. Então, desconectar essa ideia de corpo e saúde, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O formato do seu corpo, seu biotipo, ele não diz respeito ao quanto você é saudável ou não. As questões das doenças que as pessoas dizem que são associadas à obesidade. Isso é mais mito do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque doenças hereditárias, que são as doenças que são a partir da pressão alta, hipertensão, né, diabetes, são fatores hereditários. Sendo gorda ou sendo magra, se você tiver predisposição a ter esse tipo de doença, você vai ter, independente de quanto você pese. Mas como a gente é gordo e se criou essa ideia, esse imaginário social de que todo gordo ele é doente, né? Essa associação de corpo ao estado de saúde, parece que a gente tem que andar com o receituário, o prontuário médico, dando avisos,
né? Não, eu sou saudável, eu sou boa, eu sou isso, eu não sou sedentária, eu não isso, eu não aquilo, né? Toda uma questão de satisfação que a gente tem que dar para a sociedade. E é o que mais bate para fazer barreira no enfrentamento à gordofobia, porque tanto as pessoas gordas quanto as pessoas magras, elas entendem que o corpo está relacionado à saúde. E aí todo mundo fala, vou emagrecer pela saúde. Sim, mas você não estava saudável quando estava gordo. Qual era a doença que você tinha? A gente precisa saber qual era a doença. Nenhuma outra resquício de doença, não faz sentido. Não faz sentido que se diga isso, não é mesmo? Aí estão gordas super saudáveis, gordas que não comem carne, que não comem fast food, mas que são pessoas que continuam gordas, porque ser gorda é um traço de DNA também, né? Herança genética que a gente traz. Mulheres negras, principalmente, né, que traz esse DNA ancestral de não ter esse corpo esguio que todo mundo acha que tem, né? Porque o corpo da mulata exportação, que nego caracterizou como ser o corpo da negra, na verdade é um corpo da miscigenação, é herança do estupro, da mistura do negro com o branco. Esse corpo da mulata exportação, ele foi focar nesses imaginários, elas criam coisas que super não existem. E aí a gordofobia vai esbarrando por todos esses detalhes que as pessoas não querem pensar, né? Porque tem toda uma questão de poder nisso aí, porque desmistificar o corpo gordo te tira o status de ser melhor do que aquela pessoa gorda. Então, desconstruir a gordofobia é tirar poder de um corpo magro em cima de um corpo gordo, e a galera não quer fazer isso. Exato. Isso é muito forte, né? Isso é muito perverso, assim. Sei lá, eu passei grande parte da minha vida fazendo uma caralhada de dieta. A verdade é essa, assim. E na dieta, né? Porque dieta dizem que é um processo de reeducação. Eu já fazia regime. Eu não comia, eu bebia água, eu já desmaiei em academia, eu tive estafa muscular, porque, enfim, eu me obriguei a então eu tenho um quadril largo, eu tenho um ombro largo, eu tenho um braço, né? Enfim, forte, enfim. Então, é um processo que é um processo, né? Enfim, genético também. E também é muito violento esse processo, porque eu emagreci muito, né? Nesse processo de tentar, né? Caber nesse padrão. E nesse processo que eu emagreci, foi tão perverso que eu comecei a desmaiar na rua. Eu desmaiava com muita frequência, né? Então, tipo assim, qualquer coisa eu começava a passar mal e desmaiava. Porque eu comecei a ficar num nível de fraqueza, eu não me alimentava, tem uma companheira que fala, Mariana, fui bulímica na minha adolescência. Eu passei por vários transtornos alimentares, né? E é muito perverso porque é isso, assim. Existe uma ideia de que ser gorda é um processo de adoecimento. E é isso, assim. A gente precisa muito pensar quem criou esse padrão. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa na perspectiva, né, de ser gorda, ser tratado como uma doença, há pouco tempo atrás, ser LGBT também era doença. Quem criou esse padrão? Quem foi que determinou esse padrão? Quem é que rotula esse padrão? Então, a gente precisa muito fazer um debate sobre essa perspectiva dos padrões estéticos, né? Porque beleza é o que vem da Europa. Isso é um processo extremamente colonial, extremamente perverso, e isso vai se dar não só na perspectiva política, jurídica, né, de espaço de poder, mas também na perspectiva do controle de corpo de forma diversa. Sim, quando a gente é mulher, pode esse padrão. Quando a gente é sapatão perverso, porque o sistema tenta controlar. Que maluquice é essa? Como é que ela está querendo ser contrária a tudo que foi determinado há tanto tempo? Tudo que foi determinado. O corpo é controlado da mesma forma, né? O corpo gordo, negro, lésbico, ele é uma das maiores afrontas que a gente tem ao controle de corpo, né? Porque eu já digo assim, a gente tem a formatação que a gente traz dessa estrutura. Tudo isso é cabresto para o entendimento do corpo, o apoderamento da mulher do próprio corpo. Então, a pior armadilha que o patriarcado criou, que o sistema criou, é o domínio da sua cabeça através do seu corpo, através da sua autoimagem. Então, o boicote principal começa daí, porque você controla uma mulher através de como você controla a imagem que ela tem dela mesma. E aí a gente tem a entrada do sistema capitalista sobre isso aí, porque a nossa dor, a nossa
depressão, nosso desespero por emagrecer, por nos encaixarmos no padrão, gera lucro. Isso é uma empresa, juntamente com o sistema, é uma empresa que gera muito lucro. Se a gente pegar um histórico de quantas academias foi criada depois dessa ligação de corpo com saúde, o aumento é gigantesco. O médico, ele é associado a uma academia, é associado a um endocrinologista, que é associado a um terapeuta holístico, que é associado a uma indústria farmacêutica, que todo mundo se junta para lhe gerar uma receitinha que vai lhe emagrecer, que o seu dinheiro, de desesperado por se encaixar no padrão, vai gerar lucro para uma cadeia de gente que está aí. E aí, quando a gente tenta explicar isso, o povo diz que é teoria da conspiração. Não, isso é sistema capitalista unido ao nosso esquema de governo. Sim, sim, é um processo que é muito adoecedor, porque a gente tem que caber nesse padrão. E é muito louco, porque nós somos o país que mais faz cirurgia plástica, né? Porque é isso, as mulheres não podem se aceitar da forma que são. Então, acho que é muito louco, porque eu passo muito tempo da minha vida, né? Acho que muitas de nós, mulheres gordas, passamos muito tempo das nossas vidas tentando desfazer as fotos peladas. E aí, eu posto, enfim, eu ouço de várias pessoas da minha família dizer assim, maluquice, que exposição desnecessária. Falei, então, meu corpo é político. Quando eu faço uma postagem de uma foto minha, né, um seminude, eu mostro para outras mulheres que a beleza, ela pode ser pensada de outras formas. O desejo, o tesão, o afeto, né, as relações com o corpo, elas precisam ser mais saudáveis. A gente se odeia. A gente usa um monte de coisa para mudar o nosso corpo. E aí é muito violento isso, assim, porque a gente vai usar, sei lá, desde um bojo no sutiã até uma calcinha que aperta a barriga, para poder não ser quem a gente é, sabe? Então é muito louco isso, porque a gente ainda tem várias questões que a gente precisa dialogar sobre isso, é um processo de desconstrução diário. Mas eu acho que é muito violento, porque os espaços determinam como a gente pode ser, sabe? Tem uma companheira no Facebook, Mariana Couto, está aqui falando, que ela trabalha na televisão. Ela sempre trabalhou na TV e ela teve algumas gestações, né? E depois que ela pariu, a televisão ficava dizendo o tempo todo que ela precisava ser magra. Que ela não só precisava ser magra, mas ela precisava cumprir aquele padrão das apresentadoras, que são esqueléticas, esguias, enfim. É isso, assim, esses padrões, por exemplo, as mulheres que são aeromoças. Tem tido um debate agora muito recente de várias empresas aéreas que estão sofrendo processo em razão desse processo de violência. Porque há um processo de violência muito grande com essa perspectiva. E, para além disso, existe preconceito na própria contratação, né? Essas mulheres gordas, elas nem sequer, né? Não cabe o cinto, o transporte público, o acesso extremamente complicado. E a gente vai seguir falando de vários entraves que a gente vivencia. As violências que a gente sofre no transporte público, do ônibus que não quer abrir a frente. Então, são várias as questões que a gente vai vivenciar. Mas, para além disso, eu acho que são as violências externas, mas eu acho que existe um processo que é muito violento, que é interno, sabe, Miri? E eu acho que eu fiquei muito tempo adoecida, assim. Eu gosto de dizer que hoje eu tenho muita tranquilidade, muita aceitação do meu corpo, mas em vários momentos eu ainda me pego tendo gatilho, sabe? Essa pandemia problema com isso. Qual o problema disso? Desde quando você é gorda é ruim. Como é que você pode associar a gordura a essa coisa ruim? Né? Porque, enfim, é muito louco isso. Eu tô gorda. E aí? Eu sou gorda, eu nasci gorda. Desde pequena eu sou gorda. Eu tentei mudar essa realidade de uma forma muito perversa, mutilando o meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente dialoga sobre isso, sabe? Como é que a gente fala sobre isso para as pessoas? Como é que a gente conscientiza as pessoas dessas mensagens, dessas linguagens extremamente gordofóbicas, mas para além disso, que não é só a violência externa e simbólica ou a violência institucional do Estado, mas é algo que nos afeta internamente e destrói a nossa saúde mental, né? Eu costumo dizer que pessoas gordas, assim como pessoas negras, né? Eu repeti isso numa live que não tem saúde mental. A gente não tem saúde mental. O sistema alimenta todos os dias a depreciação
do nosso corpo, da nossa autoimagem, do nosso emocional. Isso não é um processo que muda com facilidade. Eu tenho pavor a esse discurso que as pessoas fazem, dizer se ame e tudo vai se resolver. Isso é extremamente perturbador. Isso é extremamente perigoso, isso é um discurso perigoso, porque a partir do momento que você acredita que só o fato de você se amar, que tudo à sua volta vai ser... Estão oferecendo a custos exorbitantes para lhe roubar seu dinheiro, e que você vai vestir isso, que você vai ficar bem, que a partir disso aí tudo vai mudar, e não vai. Quem vai mudar é você, a perspectiva que você se vê. E isso vai oscilar dia a dia, porque o seu cérebro foi programado desde a sua infância a achar que o corpo gordo é um corpo errado. Isso são coisas que vai voltar, por mais autoestima que você tenha, por mais respeito próprio que você tenha. O gatilho de que você é um corpo que não serve, ele está ativo, vindo de uma dieta com tá lá uma mulher gorda desenhada, dizendo que você vai perder tantos quilos que aquele corpo não está certo. Mas você só estava ali jogando. Aquele segundo você recebeu essa mensagem. Aí você acaba de jogar, você entra no Facebook, tem uma propaganda do ladinho ali, passando sobre dieta. Você vai ver um comercial na televisão, tem mais várias coisas acontecendo nos capítulos das novelas, nos comerciais de TV, nos filmes que passam. Você tem uma alimentação diária de que você não serve para estar no mundo, de que o seu corpo não tem serventia. Então, se desvencilhar disso, é um processo longo, e é um processo dolorido, e vai ser um processo que ele vai voltar. Então, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que conversar com outras pessoas, e mais do que tudo, a gente tem que conviver com outras pessoas gordas, porque a gente tenha a ideia de que você não passa por isso sozinho, e de que as coisas que você sente é normal, porque é normal se sentir. Então, a gente tem que se acostumar a respirar e a dizer, hoje eu não vou me abalar com isso. Hoje eu vou me sentir a mulher que eu sou e vou sair e não vou ignorar os olhares. Porque se a gente não começa a praticar esse tipo de atenção com a gente mesma e evitar que essas coisas nos fadiguem, a gente não consegue ter uma vida. A gente vai continuar escondido, trancado, vai continuar se obrigando a fazer regimes, né? Porque eu não conheço uma gorda que nunca tenha passado por isso, que é loucura gordo dizer que nunca passou por gordofobia, que na verdade você nunca quis ver, porque dói ver, então você se cega, é todo um processo psicológico que funciona através de se cegar para não sentir a dor. Então todo gordo passa gordofobia, não existe isso. Todo negro passa racismo. O processo de se cegar para não enxergar, mas aquilo está ali acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, a única coisa que a gente pode fazer em relação a isso é se agrupar mesmo, se entender quanto indivíduo, buscar descobrir os direitos que você tem, buscar descobrir que os corpos podem ser múltiplos, né? Porque a verdade é essa, a gente olha na rua, a gente não vê pessoas iguais, a gente vê pessoas variadas, são corpos múltiplos, são corpos diferenciados, só que querem enfiar na cabeça da gente que isso não é real. Né? Então, os gatilhos eles vão estar sempre ativos, eles vão sempre existir. A gente que tem que encontrar maneiras de lidar com isso, e eu simplesmente sugiro a todo mundo que me pergunta, faça terapia se possível. Quem não puder fazer terapia, se junte em grupos, conversem, mas não em grupo para a gente se lamentar, nem ficar ali uma torturando a outra de que está mais gorda, de que ganhou mais peso e aquilo. São grupos para a gente se amar, para se autocuidar, para se proteger, para se sentir em irmandade uma com a outra. Eu acho que é isso, irmã. Eu acho que quando a gente está coletivamente fazendo essa luta, fortalece a gente, né? Mariana Couto falou aqui no Facebook, a gente precisa se cuidar na perspectiva, né, da terapia, de algumas atividades que a gente possa fazer em grupo, coletivamente. Eu acho que a gente fortalece muito. Eu gosto de falar isso sobre o cabelo, né? A primeira vez que eu faço BC, né, que eu faço processo de transição, eu me senti muito solitária. E isso me fez alisar novamente o cabelo. E aí, quando eu começo a participar de vários grupos, de eu ver mulheres
que tinham histórias muito semelhantes à minha, eu consigo me encorajar de uma forma, enfim, que eu não tinha nem dimensão. Então, acho que esse processo da luta coletiva, de saber que outras pessoas vivenciam situações como você, mas que, ao mesmo tempo, é isso, é não se lamentar e chorar apenas, mas é pensar do quão revolucionário é assumir o cabelo, se amar, que é o companheiro aqui falando, o auto-amor é a revolução potente, sim, o auto-amor, o auto, né, conhecimento, enfim. Eu acho que isso é muito fodástico, né? Gleide Davis está aqui falando, a fabricação sistêmica do distúrbio alimentar, né? Há uma naturalização. Agora tem um negócio de jejum intermitente, não sei quantas horas sem comer, enfim, eu já fiz dieta de maçã, de comer maçã o dia inteiro. Minha gente, isso não existe. Qual é o limite? Nossa, minha irmã, eu desmaiei na academia, eu quase caio, quebra a cabeça. A sorte é que o instrutor estava do lado e me segurou, porque eu fazendo essa dieta ainda malhando, sabe? Então, assim, vários os processos, né? E a gordofobia também é um instrumento do relacionamento abusivo. Nos vai falar isso também das mulheres. Espera aí que a gente fala. Tem uma pergunta aqui, porque, enfim, tem que falar de tudo, né, minha irmã? Joyce, que é uma companheira lá de São Paulo, está perguntando, vocês conseguem definir por qual motivo sofrem mais preconceito? Então, já quero começar respondendo e acho que você vai arrasar também, Mili. Não dá para definir, assim. Não dá. Esse negócio de hierarquia, de opressão não existe, né? Eu sofro preconceito por ser quem eu sou, essa diversidade, né? Por ser mulher, negra, lésbica, mãe, gorda, de candomblé, né? Enfim, todo esse processo faz com que eu sofra, né, violência dessa forma diferente, né? Dessa forma diversa. Eu acho que é muito ruim, assim, não dá pra gente hierarquizar, sabe? Ela também é uma mulher gorda, então, assim, não dá pra dizer assim, mulher, você tá sofrendo hierarquizar, sabe? Eu acho que enquanto mulher eu sofro preconceito, eu sei quando o preconceito é por eu ser mulher, mas esse preconceito de quando eu sou mulher, eu vou sofrer diferente por ser mulher, negra, gorda, lésbica, entendeu? Então, isso é um processo que não tem como hierarquizar, né, essa perspectiva. Então, na verdade, a gente precisa entender que essa opressão, né, enfim, é diversa, mas enfim, você, Mora. Um corpo que sofre múltiplas opressões, ele não tem como se dividir, segmentar em qual opressão lhe afetou naquele momento, porque tudo vai vir encarregado. Se você é uma negra gorda, quando as pessoas vão falar de você, elas vão fazer essa ponte. Além de preta, ainda é gorda. Sim. E aí, se você é negra, gorda e lésbica, ela vem de carreira e lhe abraça sem lhe deixar espaço para você correr. Então, eu não saberia dizer quantas vezes eu só sofri racismo, ou só sofri gordofobia, ou só sofri por ser lésbica, ou só por ser mulher. Sabe? As pessoas, o nosso corpo, por ser gordo, ele entra e ele é super notado por ser gordo. Mas ao mesmo tempo, ele também é notado por ele ser negro. Sim. E aí as pessoas já te olham dessa... eu visualizo todas as vezes que eu sofri gordofobia. Foram mais vezes do que o racismo, foi claro. Mas só que o racismo estava junto à gordofobia. Então, nunca deu para separar muito uma coisa da outra. Às vezes, por ele não estar dito, né, por não ter sido citado, a gente acha que não. Ah, não, eu só sofri gordofobia nesse momento. Ou eu só sofri um racismo nesse momento. Mas não foi, porque uma coisa potencializa a outra. E aí se torna muito mais pesado a forma que a pessoa vai lhe destratar se só fosse gorda. É uma opressão que potencializa a outra. Exato. Na verdade, é isso, né? É esse processo, que é isso, a interseccionalidade é importante para a gente debater, né? Mas também é importante a gente entender que a interseccionalidade também age contra nós, porque nós somos a própria interseccionalidade, né? A gente carrega todas essas vulnerabilidades, então a gente vai sofrer a violência de forma interseccional, né? Então, acho que é muito isso. Ela botou aqui, imaginei que não desse para separar mesmo. Eu, como gorda branca, sei que tenho um privilégio em relação às molas negras. É isso, irmã. Eu acho que é muito isso, assim. Não dá para dissociar, porque eu acho que quando a gente sofre a violência, por todas essas vulnerabilidades que a gente
carregam, então não dá para separar, né, essa perspectiva das opressões. Mas, Mili, eu queria que, enfim, a gente entrasse nesse agosto, né, que é o agosto da visibilidade lésbica, que é babado, confusão e gritaria. Eu tenho dito a Eline que quando eu era muito mais ligada ao movimento negro, não que eu não seja, né, eu continuo fazendo todo o debate interseccional, mas eu era mais atuante, né, em algumas organizações do movimento negro. Eu dava palestra em agosto sobre agosto da igualdade, né, porque é o agosto da revolta dos burros, enfim. Depois nós estamos juntos, eu comecei a dar palestra em agosto sobre agosto lilás. E agora, né, que eu sou sapatão, que eu saí do armário, eu estou falando da perspectiva da comunidade LGBT, majoritariamente, sabe? Sobre a perspectiva das mulheres lésbicas. E eu acho que é muito louco, assim, porque ao mesmo tempo, eu falava isso na última live, né, com Bruna, é muito louco porque o mês é muito importante, traz essa perspectiva da visibilidade, mas ao mesmo tempo existe uma tentativa de padronizar sapatão, né? Sim. E a gente não bota um sapatão aí que garante cota. Gente, nós somos diversas. Eu gosto de dizer que as mulheres não são universais, as mulheres negras não são universais, e assim também é com as mulheres lésbicas. E aí, enfim, nós não somos sujeitos universais. A gente trazer várias pautas de mulheres lésbicas para poder debater essa visibilidade. E aí eu queria ouvir de você, o que você acha do agosto, né? Eu acho que o agosto, enfim, né, trazendo já uma reflexão. O agosto tem a visibilidade, mas o que você vê também do restante do ano, né? Do quanto tem uma perspectiva de muita visibilidade, talvez em agosto, ou pouca, né? Ou aproveitar a visibilidade, usar essa pauta, né? E ao mesmo tempo o restante do ano é como se a gente seguisse sem existir, sabe? Então, para mim é bastante complicado. Eu tenho uma perspectiva muito, assim, é importante o agosto, mas a gente tem que pensar que o movimento lésbico ele está fazendo corre durante todo o ano, né? Porque a comunidade, uma das comunidades mais invisibilizadas é a comunidade lésbica, né? As pessoas fazem questão de não nos ver, e isso acontece dentro da própria comunidade LGBT, né? Porque somos invisibilizadas pelos gays. A gente precisa dizer isso. Gosto diferente do mês da visibilidade LGBT, né? Que todas as empresas fizeram propagandas e faixas e memes e máscara para Twitter, para Facebook, para Instagram, e é aquele oba-oba. No mês da visibilidade lésbica, quem está falando das lésbicas, se não as próprias lésbicas? A gente tem que pensar isso aí. Quem está fazendo o corre no agosto? Quem está trazendo essa visibilidade? Somos nós falando de nós mesmos o tempo todo e com a resistência dos demais de participar disso. Enquanto a gente, no mês da visibilidade LGBT, a gente faz o corre junto, a gente pega a bandeira colorida, a gente participa das atividades, a gente faz o corre coletivo, quando chega no agosto, a gente não recebe isso. Ao mesmo tempo que é super doloroso visualizar que os nossos companheiros de luta, eles não são tão companheiros assim. Somos, de novo, nós por nós, nos restos dos 365 dias e no agosto da visibilidade. E aí você procura essas campanhas, você não vê, você procura o apoio, você não vê. Quem está chamando a gente para fazer live, quem está chamando a gente para expor as nossas falas, os nossos estudos, somos nós mesmos. Não é? Não tem gente de fora, são muito poucas pessoas que estão fazendo esse trabalho de coletividade, sabe? E a lesbianidade, por ser uma coisa que vem de mulher e as mulheres já serem extremamente invisibilizadas, ocultadas, apagadas da história, né? Isso piora para cima da gente. Isso é bem pior. Que eu digo, a sociedade odeia a mulher. Mercado exacerbado, que é a ideia de você gostar de uma outra mulher e não precisar de um homem na sua vida, afeta muito a cabeça das pessoas. Isso afeta os homens, isso afeta as mulheres heterossexuais, né? Então não tem por que ter essa ideia de vou apoiar esta mulher, já que esta mulher não faz parte do
meu clubinho, porque a gente sabe que as héteros têm o clubinho. E no clubinho de hétero só entra hétero. No clubinho da sapatão entra todo mundo. A gente faz o bonde e todo mundo está dentro. Mas a sapatão não participa dos outros clubinhos. A gente fica, o outro não vem. Então, o Agosto da Visibilidade, ele traz essa questão muito nossa, de como a gente luta, de como a gente não desiste, de como a gente está ali, apanhando, se levantando todos os dias, e a gente toma o agosto e diz, a gente vai fazer um mês todo nessa zorra, e vai falar da gente mesmo, independente do que vocês queiram ou não. Se vocês não vão dar visibilidade, a gente toma, porque a gente tem voz para isso, e trabalha nessas narrativas independentes. Eu acho. Muita gente aqui comentando. A Ariana está aqui comentando, falando que o patriarcado está infiltrado em tudo. Exatamente. E é importante. Enfim, tem um processo do patriarcado em tudo, né? A parada é gay, o orgulho é gay, né? É o dia contra a homofobia. Então, essa conquista do movimento de mulheres lésbicas se dá também muito no front no movimento LGBT. Existe um processo muito violento quanto a isso, né? A bandeira do arco-íris não é a bandeira das mulheres lésbicas, né? Então, enfim, é um processo que é muito adoecedor também nisso. É como se a gente tivesse tendo que pedir o favor de poder fazer essa luta, sabe? Então, eu acho que é muito doloroso tudo isso, sabe? Tem a companheira falando, Priscila, verdade, falaram tudo. Mariana Couto está aqui agora no Instagram, diz que compartilhou em vários grupos do Facebook para a galera assistir. E eu acho que é muito isso, assim, né? Acho que esse é o rolê mesmo, assim. E é muito foda porque é nós por nós. Eu acho que a gente tem conversado muito entre nós, mas eu acho também que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, sabe? Eu gosto de dizer que eu me assumi sapatão há pouco tempo. E eu fico dizendo que eu escolhi mulheres que me inspiram muito, né, para fazer essa série de lives. A primeira foi Bruna, depois foi você. E aí eu fico dizendo, eu falava com Bruna, né? Eu falei, Bruna, todo mundo sabia que eu era sapatão, menos eu, né? Todo mundo sabia que eu era sapatão. Minha uma delas. Minha tinha certeza que eu era sapatão. E não sabia que estava acontecendo naquele rolê, né? Mas, enfim. Mas eu gosto de dizer que eu vivenciei algo que foi muito diferente, né, de me assumir sapatão. Eu me assumi sapatão já, enfim, com a minha vida, né, organizada. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa trajetória, né, enfim, de sair do armário, de como esse processo é também muito mais foda, né, para as mulheres negras, enfim, para as mulheres periféricas, para as mulheres gordas. Como é que se dá esse processo também, sabe? Ou a gente tem o armário da gente arrombado, né? Porque normalmente a gente não tem tempo de sair. Alguém puxa a gente e coloca a gente lá de fora, né? Porque sair desse armário é perigoso para a gente, para quem vive em periferia principalmente, né? Você tem que pensar se você pode, porque é muito bonito a lésbica branca que está lá com o dinheiro dela no bolso, com emprego. Mas a gente aqui que não tem isso, que não tem essa família que vai dar uma grana para a gente cair fora, ou a gente se tranca dentro do armário, ou a gente espera desesperadamente conseguir o mínimo para sair, ou a gente é posto para fora, né? Porque normalmente é o que acontece. E aí é um processo doloroso, é um processo pesado de se viver. A incerteza de você não saber o esquema da periferia, né? Porque quem vive em periferia sabe que tem todo um esquema. Se você vai poder exercer essa sua sexualidade ali dentro, porque você pode sofrer um estupro corretivo de ser surrada pela sua comunidade. Você pode ter sua casa invadida. A gente teve aquele caso aqui ai, meu Deus, não lembro qual foi o bairro, né? Das duas meninas que moravam, foram espancadas, casal, foram tiradas de casa espancada, né? Teve esse caso aqui. Então, são coisas que as pessoas acham que começou a acontecer agora. Não, está passando no jornal agora, porque agora o jornal tem a possibilidade de mostrar casos de mulheres que amam mulheres. Mas antes isso não existia, porque nem se falava, porque era pecado falar em sapatão, né? Então, tinha espaço para gay, tinha espaço para sapatão. Não mudou muita coisa,
a gente ainda consegue relatar alguns crimes que acontecem. Tudo isso é um processo que vai desgastando e que vai tornando um medo muito grande de se colocar nesse espaço. Mas pode dizer isso de boca aberta para o mundo e gritar: eu sou sapatão, xirra, e fazer o que você quer da sua vida e curtir esses momentos, sair dessa prisão tão dolorosa que é evitar falar de quem você é, de sentir o que você sente. Mas é um processo completamente pesado de vivenciar, porque você perde família, você perde amigo, você perde, às vezes, trabalho, né? Porque se assumir é bom quando a gente pode, porque tem isso, né? Você poder ou não se assumir, de você viver dentro daquela regra, não porque você quer, mas aí o povo acha, você tem que espalhar. Claro que você tem que espalhar, você está feliz, você está se sentindo bem, é o seu momento de gritar sua felicidade. Mas é um processo adoecedor, é um processo pesado, doloroso mesmo, porque se a gente tem essa ideia de que o ódio às mulheres, ele fabrica tudo de ruim em cima da gente, e aí você declarar que você não vai fazer parte dessa caixinha, eu acho que mete medo nos outros, por você ser tão independente, tão libertária, que esse medo que eles sentem volta em cima da gente de forma violenta. E aí você tem que pensar em todos os processos. Porque hoje a gente ainda não consegue ter a liberdade de sair na rua de mão dada. A gente vai porque a gente é ousada. A gente é ousada e toma a frente e vai lá mesmo. Mas só a gente sabe os olhares de ódio, porque olhar de repulsa, a gente não ignora. Olhar de repulsa, a gente ignora. Fica aí com o seu nojo de mim para fazer uma maldade com a gente. E lidar com isso, eu acho que é um dos enfrentamentos mais difíceis desse processo de se declarar, né? Porque a gente muitas vezes nem sabia. E quando a gente descobre, a gente fica ainda, tem esse processo, né? Não sei. Eu mesmo não sabia, não fazia ideia dessa questão sobre a minha vida. Então, aí, com 22 anos, que eu parei para analisar o que estava acontecendo. Tem alguma coisa aqui estranha. Vamos ver. Mas até então, porque não era do meu mundo. Não era do meu mundo. Hoje as meninas já encontram, né, todo esse discurso aqui que a gente está fazendo. Na minha idade de novinha, não ia ter isso nunca. O que é sapatão, nunca vi, não comi, nem ouço falar. Isso era bem desse jeito que acontecia. Descobre que está se atraindo por outra mulher, você fica, o que é que está acontecendo comigo? O que é de errado que eu tenho? O que é que eu vou fazer em relação a isso aqui? E aí você já fica em pânico porque você não sabe o que de errado que tem com você. Isso já vem te adoecendo, porque você acha que você é a super estranha do rolê. Você tem 500 amigas, todas as suas amigas estão falando sobre os meninos que elas vão ficar, de quanto elas vão pegar na festa, isso e aquilo, e você está ali sem entender nada, perdida totalmente no rolê, sem saber o que fazer. Isso lhe adoece, e isso traz a gente para um limbo obscuro. Então, além de ter essa questão de você não saber, de não ter o conhecimento a respeito, de não ter com quem se apoiar, porque a gente não sabe com quem vai conversar a respeito, se pode conversar a respeito, por mais amizade que a gente tem, confie na amiga, ou por mais liberdade que a gente tenha com a mãe, a gente não sabe qual vai ser a reação, então tem todo esse medo. É um processo muito sinistro, gente. Muito sinistro. Mas no fim dá tudo certo. Não, eu acho que, enfim, as vitórias a gente tem, né, minha irmã? Sei lá, eu acho que é muito louco, porque eu passei grande parte da minha vida me sentindo super atraída por mulheres, né? E eu gosto de dizer que é muito heteronormatividade compulsória, né? É como se eu tivesse seguido o que é cartilha da dita normalidade me obriga. Então, me obrigou a seguir essa normalidade, né? Dita normalidade. Então, eu me relacionei com um homem, eu tive uma filha. Depois disso, eu liguei o foda-se e disse, então, agora é outro rolê, sabe? Mas eu acho que não é fácil. E é muito estranho, existe um processo de muito julgamento, né? Eu acho que é um processo que é muito perverso
Não vou falar não, porque eu sou a pessoa que prego, viu? Eu prego para todo mundo ser sapatão na vida, porque, nossa, depois que você é sapatão, depois você sai do armário, menina, nenhuma corrente mais me prende. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não, eu fico na Tamo Juntas dizendo, gente, por favor, todo mundo sapatão na vida, para esse lixo não merece. As meninas ficam dizendo que depois que eu me assumi sapatão, que eu fico fazendo doutrinação lésbica, eu falo, gente, quando a gente descobre algo tão potente, mas você vai ficar com meia boca, não, você quer um negócio completo, bom, mas enfim, né? Vários processos, quero participar da formação de sábado, inclusive, e é isso, né? Mas a gente tem 10 minutos, mulher. 10 minutos já? Só. Que rápido! Eu queria, é rápido, mulher. E eu queria que nesses 10 minutos você falasse duas coisas. Uma, sobre a página Sapas Gordas, que eu acho que é super potente. Eu me vejo muito naquela página, me sinto super representada. E a outra, olha, Joyce está aqui dizendo, olha a ideologia de gênero. É ideologização para todo mundo ter sapatão, minha filha, é coisa boa. E a outra é que você falasse sobre afetividade de mulheres negras, lésbicas e gordas. Como é que a gente dialoga sobre isso? Enfim, você tem agora 9 minutos. Mulher, é muita coisa pra falar, né? Mas eu vou falar primeiro vamos falar da afetividade aqui no jato. Então, é super difícil ser uma mulher negra, gorda e lésbica ao mesmo tempo. A gente vai falar as sapadrão, né? Que são as sapatão padrão. As sapadrão não reconhecem a nossa existência. É a invisibilidade dentro da invisibilidade, porque a invisibilidade lésbica, aí você, dentro da invisibilidade lésbica, você tem pessoas oprimidas que oprimem, que são as pessoas padrão que... Então, se relacionar com a gorda, ok, mas se essa gorda for branca, ou se essa gorda tiver a pele mais clara, se o cabelo dela for assim, se for assado, se os traços for assim, que tipo de gorda é essa? A gorda do peito pequeno, a gorda da bunda grande, a gorda da barriga chapada, a gorda que tem cintura. Então, a afetividade tem momentos e permissões, tem estilos a quais elas são permitidas de existir. O meu corpo, ele não é permitido para afetividade. A minha pele é mais escura, o meu cabelo é crespo, tipo 4, eu tenho muito peito, muita barriga, pouca bunda. Então, o meu corpo, ele não é um corpo visto como desejado. Se ele é desejado, ele passa pela zona, primeiramente, do fetiche, segundamente, do será que eu me sinto permitida de ter essa atração? E aí, depois da atração é que vem pensar na afetividade. Porque que antes da afetividade eu falei da atração? Porque você é muito mais caro te permitirem amor do que permitir usar o seu corpo quanto sexo. Permitir amor para um corpo gordo, para um corpo sapatão, para um corpo negro, é basicamente um absurdo para a sociedade. Ninguém entende como se ama uma mulher desse tipo. E as pessoas, por não aceitar, não se permitem a isso. Então, colocam a gente em espaços de uma zona de vou dizer que você é linda, mas não vou me aproximar de você. Então, a gente começa a criar a noia, dizer, mas só eu que não tenho ninguém. Não, a gente que tem que... A gente não... Ops, eita, que a gagueira me pegou. A gente que não percebeu que aquelas companheiras da internet são a minoria da minoria. Elas são a bolha. Elas são as exceções que fazem com que a nossa existência, que é a existência que passa por todo esse trauma, exista ali, exista silenciada. Sim. Valeu a explicação? Nossa, arrasou muito. E aí a questão... Todo mundo correndo, né, para caber nos 9 minutos. E aí é isso. Então, a afetividade, para consegue ultrapassar essa barreira, é porque você encontrou uma outra pessoa que está disposta a se desconstruir. Ela não está desconstruída ainda. Ela está disposta a se desconstruir. Porque todo esse processo de relacionamento vai passar por crises incríveis em relação ao diálogo desses corpos.
E aí a gente está falando de só ver a gorda como sexo, ou só ver a gorda além do sexo como o sexo ativo, porque aquele corpo não tem direito a prazer e afetividade. Então você tem que ser ativa sempre, porque outra pessoa se nega a tocar no seu corpo, porque você não é um corpo visto como permitido para ter prazer. Então você tem que dar prazer, oferecer prazer. Você tem que oferecer afeto e não receber em troca. Porque aquilo lhe é negado e está claro que você não tem a permissão para ter isso. Então, mesmo dentro de um relacionamento, você vive esse abuso, você vive essa perseguição, você vive esse maltrato, porque isso não tem outra palavra, isso é maltrato. Sim. E aí, até chegar a uma afetividade pura, um amor que lhe trate bem, que seja terno, é muito complicado de acontecer. Todo mundo recebe amor, demora. A gente luta muito, mas a gente consegue. Por favor, não fique desesperançadas. Não é essa a mensagem que eu quero passar. Enfim, não, mas eu acho importante essa sua fala, porque, enfim, na minha relação, eu nem dialogo sobre esse negócio de ativo e passiva. Enfim, nem gosto de dialogar sobre isso, porque eu acho isso uma loucura na vida. Acho que todo mundo deveria, mas nem todo mundo deveria, né, se disponibilizar a viver várias possibilidades no sexo. Eu acho que isso é a potência, né? Mas, enfim, para além disso, a leitura das pessoas na minha relação, por exemplo, com a Eline, as pessoas leem que eu tenho que ser ativa. Eu tenho um amigo que ele falava, nossa, bicha, achei que você fosse super ativa. Eu falei, gente, mas eu nem te disse que eu sou ativa. Eu lhe pergunto como que é que dá para nossa relação. Ele é viado. Eu falo, agora veja que rolê, que perversidade da porra, porque é isso, assim, o corpo gordo é lindo, não só nas relações, fazer aqui, enfim, né, aqui dar afeto, porque essa pessoa precisa dar afeto, porque senão não se mantém nessa relação. Então, o olhar das pessoas é esse também, sabe? Eu acho que, para além de dentro das relações, é fora das relações, como as pessoas apontam para essa relação. Nossa, essa mulher é tão bonita, por que ela tá com essa gorda? Sabe? Nossa, essa mulher é tão magra, por que ela tá com essa gorda? Sabe? Então, é um processo muito perverso, né? Enfim, que acomete também mulheres héteros, né? Mas de uma forma muito diferente. Mas, enfim, fale da página, por favor. Quantos segundos aí para falar da página? Gente, 2 minutos. Sigam a Sapa Gorda, só tenho isso a dizer. Sigam a Sapa Gorda. Sapa Gorda é uma página que é criada de mulheres lésbicas para mulheres lésbicas. Eu estou botando no plural porque muita gente me ajuda, mesmo que você esteja conversando comigo, apesar de eu fazer a página sozinha. Mas a gente está pautando corpos múltiplos, corpos plurais, corpos gordos. E não é esse gordo que você vê no folhetim da loja Plus Size, não. Eu estou pautando lá mulheres gordas, gordas maiores, gordas de barriga, de peito grande, de bundão, de pernão, de cara gorda, com papada, com tudo. Estou falando de corpos gordos reais que precisam ser vistos, que precisam existir de fato e não coexistir com os corpos que são ditos comuns. Sapa Gorda é uma criação assim que eu trago no meu coração, porque é o lugar que eu posso trazer essa expressão do que eu penso sobre o que a sociedade ainda precisa ver e que eu posso ajudar as manas a verem que elas podem, que elas são sensuais, que elas são amadas, que elas são lindas e que elas são merecedoras de muito mais. Então é isso, gente. Ai, gente, a página é maravilhosa. Bruna Bastos entrou aqui nesse instante, falou do texto que você escreveu, que Sapas Gordas não tem só o Instagram, também tem o blog que posta vários textos incríveis, né? Enfim, é muito potente. E eu acho que essa é uma potência muito grande, porque fala não só sobre representatividade, mas sobre representatividade com a outra perspectiva, né? Com o fortalecimento das mulheres na perspectiva de autoestima, de autoconhecimento, de autoamor. Então, acho que é uma potência incrível. Você se vê e entender o quão você também enfim, potente. Inclusive, agora, depois da live, vai sair um texto sobre a criação, né, o processo do sistema heteronormativo, como ele se dá. Né? Então, acabando aqui, eu vou lá postar, porque eu vim fazer a live antes, lógico. Então, corre para lá já para conhecer e ver o texto.